O médico escritor é o convidado de hoje do programa Gente em Destaque da TV Câmara Jacareí. O oncologista Celso Abrão, 54 anos, lançou no fim do ano passado o romance Sementes da Razão, sobre a França no século XIII e o ambiente povoado pela Igreja e suas propostas. A construção de um templo sagrado é o tema principal do livro de Celso, que envolve personagens reais misturados a fictícios. O médico é um aspirante a entrar na Academia Jacareiense de Letras, por ter publicado Sementes da Razão. No programa de hoje ele vai falar sobre o processo de criação da obra e como a sua profissão o ajudou no desenvolvimento das páginas. Dr. Celso vai comentar também como estão os tratamentos de câncer no Brasil, os avanços, as novas tecnologias e remédios usados para essa doença que mata muito em todo o mundo. Bom, doutor Celso, obrigado pela sua participação no nosso programa, por ter aceito o nosso convite. Como é que um médico oncologista renomado na cidade, de repente escreve um livro sobre história, sobre a Catedral de Reims no século XIII? Como é que surgiu essa ideia? Bom, primeiramente eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade da TV Câmara, a você, Rodrigo, por ter me convidado para vir bater um papo sobre um assunto que me agrada muito. Essa história que é contada no livro, na verdade, ela já me perseguia há muitos anos, né? Uns 20 anos pelo menos, que eu venho pensando em um dia contar essa história. E eu tive, depois que eu visitei, tive a oportunidade de visitar uma catedral gótica, né? E quando eu entrei, aquilo me tocou profundamente, né? As dimensões da catedral, a decoração da catedral, o motivo pela qual, né, os motivos pelos quais essas catedrais foram construídas, aquilo me tocou. E eu que tinha já alguns personagens até que prontos, né, eu resolvi encaixar todos nessa história e que deu Sementes da Razão. Não foi fácil conciliar a minha vida profissional com escrever o livro, né? Foram longas madrugadas, foram 2 anos e meio de pesquisa, mas depois de 2 anos e meio eu tive a grande satisfação do livro ficar pronto. Antes de a gente falar sobre o conteúdo do livro, vamos esmiuçar um pouquinho o seu passado. O senhor se interessa por história desde pequeno, desde criança? Desde pequeno, por influência do meu pai. Né? Meu pai sempre foi muito estudioso, autodidata, e ele sempre me explicava, né, os fatos da história. Ele quase chegou aí à Segunda Guerra Mundial, e ele sempre teve, assim, se interessava muito por esses assuntos, e ele transmitia muito isso a mim, e foi me cativando esse interesse pela história de um modo geral. Então esse ambiente de livros na sua casa era normal, você lia desde pequeno, ou não? Não tanto eu gostaria de ter lido, hoje me arrependo, deveria ter lido mais, mas sempre, meu pai, principalmente por influência paterna. Uhum. Então, vamos voltando para o livro agora. Essa história surge, então, mais ou menos uns 20 anos, como o senhor falou. E como é que foi o processo para o senhor fazer esse livro, essas madrugadas que o senhor passou? Como é que foi? Olha, na realidade, a essência do livro, a grande discussão do livro, é a questão da fé e da razão, e do destino, né? Eu, na minha profissão de médico, na minha especialidade de oncologia, eu me defronto diariamente com essa discussão, né? O quanto que a fé, o quanto que a razão pode modificar o seu destino, ou se é que pode, né? E isso é um aprendizado diário com meus pacientes, como os pacientes encaram o diagnóstico do câncer, né? Como que eles reagem a esse diagnóstico, como que eles reagem ao tratamento. Então, para mim, isso tem sido um aprendizado muito grande. Eu já estou com 30 anos de formado, fiz agora o ano passado, 30 anos de formado. E de uns 20 anos para cá, eu assim, ainda vou colocar em palavras, né,
tudo isso. Mas daí, assim, acho que o que surpreendeu, né, é que ter feito uma história que se passa no século XIII. Né, e por que o século XIII? O século XIII, ele foi um dos principais séculos assim, do desenvolvimento da humanidade. Pouca gente sabe disso, né? E grande parte disso foi para a expansão do cristianismo na Europa e a construção das grandes catedrais, né? Que isso, a partir do século XIII é que começaram o mundo, a Europa medieval, ela começa a se transformar daquele mundo feudal, né? Do poder senhorial, das grandes fazendas, das grandes propriedades, e as pessoas que antes trabalhavam em condições servis, semi-escravas dentro desses feudos, principalmente, né, um dos motivos a construção das grandes catedrais, então elas começam a largar aquela condição servil e vir para a cidade, e as grandes cidades começam a florescer na Europa. Então foi um período de muitas mudanças, e que foi no século XIII que começa a surgir, então, a nova classe social da burguesia, e é essa burguesia que tem modificado a história da humanidade desde então. Inclusive, a gente estava falando um pouquinho antes da gravação, que é impressionante como esses fatos históricos vindos lá de trás influenciam no que acontece hoje, né? Totalmente. É incrível, assim, muitas das histórias, a questão assim, no século XIII, uma das coisas que caracterizavam o poder era a manipulação do medo coletivo, né? Quem estava no poder, né, fazia o quê? Né? Incutia medo nas pessoas. De que forma? Por exemplo, as bruxas, né? Você deve ter lido Madame Mim, Maga Patológica, naquelas revistas Donas de Patinhas, as bruxas, esses filmes de vampiros, tudo isso nasceu na Idade Média. Tudo isso eram histórias que quem estava no poder, falou assim, olha, não saiam dessa propriedade, né? Não avance naquela floresta, que aquela floresta está cheia de bruxas, está cheia de duendes, de gnomos, né? Cuidado, não vão até aquele castelo que lá mora um vampiro, né? E olha, isso já faz pelo menos quase 1000 anos, né? Que isso está ainda, né, dentro de nós, Mas para eles colocarem medo nas pessoas com essas bruxas, vampiros, eles próprios já tinham sabido disso antes, né? Isso vem de antes, então. Você sabe, por exemplo, uma coisa interessante, de onde vem a bruxa na realidade? A bruxa era da condição péssima que as mulheres viviam na sociedade feudal, né? As mulheres, elas se casavam muito cedo, né? E a maior desgraça que podia acontecer para uma mulher era se tornar viúva, ou uma criança se tornar órfã. As mulheres viúvas, elas eram desprezadas pela sociedade medieval, né? Elas não conseguiam morar dentro das cidades, então elas acabavam morando sozinhas, próximo da floresta. Elas não tinham o que comer, então elas começavam a comer coisas não comuns, né? Ratos, morcegos, essas coisas. Tinha uma panela onde ela cozinhava tudo aquilo, né? Eram pessoas que envelheciam, se deformavam, né? E o que as mães falavam para as crianças? Não vão até a floresta, que lá mora a bruxa, né? E o que era a bruxa? Talvez uma viúva desamparada. E o cenário, então, do Sementes da Razão é o pátio de obras da Catedral, é isso? Isso, a Catedral de Reims, né? Por que a Catedral de Reims? Né? Logo no começo do livro, eu explico, na Catedral de Reims, no final do século XII para XIII, vou fazer uma correção. A França se tornou o primeiro país cristão da história da humanidade. O cristianismo estava expandindo, o Império Romano já tinha caído, mas o cristianismo foi expandindo. E um dia, o rei dos francos, Clovis, ele estava perante, no outro dia ele tem uma batalha contra os lombardos, contra os outros povos, e era iminente a derrota dele. E a esposa dele, que já era convertida ao cristianismo, falou assim, Clovis, por que você não reza e pede a Jesus para que te dê que você vença a batalha? Né? E ele era descrente. E ele rezou e ele venceu. Né? Naquele mesmo ano,
Clovis foi coroado na antiga Catedral de Reims, não nessa, mas na antiga. E no dia que foi no dia de Natal, que ele foi batizado e coroado rei, né, ocorreu um outro milagre. E está aí no livro. Né? E a partir de então, criou-se uma tradição muito grande, né, nessa catedral. Reims passou a ser, né, a cidade das coroações. Todos os reis franceses, a partir de Clovis, foram coroados em Reims. Por conta dessa vitória. Os reis franceses governavam em Paris, mas eram coroados em Reims. Né? Então, a partir desse milagre, surgiu, né, essa tradição. E dessa tradição também surgiu algo que é muito discutido no livro, são as classes sociais medievais. Né? Então, surgiram assim, os reis, por causa disso, começavam a se sentir muito próximos de Deus, né? Ou o próprio Deus, né? Junto com uma igreja muito forte, e uma terceira classe social dos serviçais, de pessoas que trabalhavam à custa de alimento, moradia e segurança, não recebiam salários e pagavam impostos. É interessante isso. Mas pagavam com o trabalho? Com o trabalho, através de corveias, banalidades, né, que eram os impostos da época. E até que, né, com a própria expansão do cristianismo, a necessidade então, de construir essas grandes catedrais. A catedral de Reims começou a ser construída a partir de 1811, né? E nisso então as pessoas, como eu disse no começo, começam a sair dos feudos, começam a se organizar nas cidades e formam a classe burguesa. E para montar esse livro aqui, o senhor teve que ler quantos livros? Muitos. Livros de história. Eu acho que a gente tem uma ferramenta muito boa hoje, que é a internet, né? Mas você precisa ter muito critério para saber o site que você está pegando, né? Comparar e tudo. Eu tive muitas informações em sites de museus, fiz muitas viagens virtuais a muitos dos museus. A maioria agora tem as viagens virtuais. Né? Você consegue, às vezes, conhecer o museu todinho, tudo. E algumas viagens também que eu fiz em loco para confirmar tudo isso, e até para questão de sentir o local e colaborar com o livro. E para o senhor publicar, o senhor estava me contando que foi assim, o senhor mandou para a editora e a editora logo aceitou, né? Como é que é essa história? A editora Landmark? Isso, né? Como é que foi isso? Eu mandei para a Landmark e eles... Foi interessante, eu nunca tinha conversado com um editor na minha vida, foi o primeiro livro que eu escrevo. E lá na Landmark, eles falaram, você nos mande, né, por e-mail. Não, eu gostaria de... Não precisa vir, você manda por e-mail, a gente analisa e depois a gente... prometemos que depois nós vamos aconselhar o que você pode fazer com a sua obra. Daí eu falei, você nos mande hoje e daqui uma semana nós ligaremos. Daí 2 dias depois eles me ligaram, falando que o texto não era ruim e que já ia para o conselho editorial. Me pediram mais uma semana, mas daí 4 dias depois eles me ligaram novamente, que já tinham lido tudo e se eu estava disposto a assinar o contrato. Daí foi um dos momentos mais felizes da minha vida, assim, uma surpresa muito grande. Porque é inesperado, né? Foi. Ninguém... na realidade eu não estava botando muita fé, eu até estava pensando em, se eu não conseguisse, fazer uma produção independente. Que a maioria dos amadores faz isso. Uma produção independente. E como é que está sendo para o senhor agora a repercussão do livro? Já teve a noite de autógrafos? Como é que está sendo? Então, teve a noite de autógrafos. Foi muito interessante que o pessoal da Landmark, o Jorge Cirino e o Fábio, eles me falaram assim, olha, vamos fazer uma noite de autógrafos. Nós costumamos fazer aqui na Livraria São Paulo, aqui na Paulista, na Avenida Paulista. Nossa, aquilo... Mas posso dar um conselho para você? Faça em Jacareí, faça com seus amigos, com seus familiares. E foi a melhor coisa. A noite de autógrafos foi um momento inesquecível da minha vida também. Foram mais de 500 pessoas. A gente não esperava, né? A gente vê como a gente temos amigos, né? E a repercussão, de uma maneira geral, está sendo muito boa. Está em distribuição nacional o livro. Eu já dei algumas entrevistas para vários jornais de várias capitais do Brasil. Recebi o convite, né, da Vanguarda para dar e nós estamos agora no final da primeira edição, né? Já está acabando, né? Já está acabando. Já tem uma edição em e-book, né? Já está na Amazon e estamos estudando a versão em inglês. Em inglês do livro.
porque a história é bastante interessante, né? É uma história que agrada assim a todo mundo, né? Eu acho que agrada você falar de Deus, você falar das obras dos homens, não é? Os homens trabalhando para Deus. Mas não é um livro religioso, né? Eu diria até que é um livro mais filosófico do que qualquer outra coisa, histórico e com grandes reflexões filosóficas. O senhor falou agora há pouco que a história tem a ver com fé e com destino. Isso. Que o senhor se espelha muito nos seus pacientes para ser esse pensamento, né? Isso também tem algo a ver aí com os pacientes, também com a conformação, a fé, o destino, a razão e também a conformação nesse caso? Tem. A ideia de escrever essa história foi justamente essa. Mas eu não queria escrever uma coisa diretamente sobre medicina, né? Eu já trabalho tanto, então eu queria uma coisa também que pudesse me distrair um pouquinho. Mas assim, a inspiração veio disso, das perguntas que às vezes assim, o que acontece no consultório diariamente. Você às vezes dá um diagnóstico de um tumor maligno no paciente, o paciente pergunta assim para você: doutor, mas por que eu? Tanta gente ruim por aí, tanto corrupto ladrão, né? Corruptos ladrões por aí e tal, e tão bem, eu, um cidadão bom, pai de família, agora estou com câncer, né? Tem-se resposta para isso? Não tem. Às vezes a pessoa até se sente culpada, né? Ela que exatamente. Às vezes você não se culpe, né? São processos biológicos e tal, né? Então, e tem pessoas então que se desesperam, tem pessoas que não, vamos enfrentar isso dignamente, as pessoas recorrem à fé, recorrem à razão. Então eu convivo com isso há muitos anos e isso me suscitou assim, tem me suscitado grandes reflexões, né? É o que eu coloquei no livro, né? O quanto que no caso Sementes da Razão, eu poderia dizer que é uma grande reflexão sobre fé e razão e quanto que fé e razão poderia influenciar no seu destino. É uma força, né? Sabe? Você já nasceu e você já tem um destino pronto. Faça o que você fizer, você não vai fugir disso, ou pelo contrário, né? O mundo se apresenta e eu escolho os meus caminhos. Pelos seus atos você pode modificar a sua vida, né? Pelos atos, pela sua fé, entendeu? E assim, essa relação do homem com Deus, né? É só por uma fé cega, ou eu poderia usar o meu racional, a minha razão, também para se aproximar de Deus? E como é que o senhor definiria Deus? Eu acredito em Deus, né? Assim, acho que o conteúdo desse livro acho que prova isso. Prova isso. Eu acho que Deus é o grande criador de todo o universo, né? E Ele nos dotou, né, de certas potencialidades. Ele nos dotou de inteligência, Ele nos dotou de amor, de 5 sentidos que nos fazem, esses 5 sentidos, a nossa visão, o nosso olfato, o nosso tato, nos dá a capacidade de relacionar com tudo que é material, certo? Nos deu o pensamento que talvez nos faça, né, ter contato com aquilo que não é material, que é espiritual. Né? E eu acho que o grande erro do homem é não utilizar isso da maneira como que Deus, acho que é a pretensão que Deus queria com isso. Olha, eu te dou tudo isso, use isso bem, né? E as pessoas, de uma maneira geral, não usam isso bem, né? E eu acho que grandes erros da humanidade, grandes dificuldades que as pessoas têm é por não, e às vezes até algumas pessoas se revoltam com Deus e tudo, né? Mas talvez se você fizer um exame prévio, recapitular certas coisas, talvez você não tenha feito bom uso dessas capacidades que Deus deu. Eu sempre fico assim, que Deus é muito ocupado. Para quem criou todo o universo, tem que tomar conta de todo o universo, né? Então, eu acho que Ele dotou Ele criou alguns ajudantes. Eu acho que o homem, o ser humano, é o grande ajudante de Deus no planeta Terra, né? E acho que o homem deveria ser o representante de Deus aqui e tomar conta de tudo aqui, das florestas, dos animais, né? Da paz, né? E aí eu pergunto, e nós fazemos isso? Né? Nós somos os únicos seres inteligentes, né? E nós não usamos isso como acho que talvez Deus quisesse que nós usássemos. E aí,
Como é que veio o convite para o senhor ingressar na Academia Jacareiense de Letras? Como é que está sendo esse cotidiano do senhor agora, como pré-acadêmico? Né? Então, posso fazer uma pergunta agora? Vamos mudar? Eu vou te entrevistar. Rodrigo, diz para mim aí, qual é a doença dessas doenças comuns que tem cura?